Muito bem. Pessoal, muito bom dia para vocês. Hoje nós vamos estudar um conteúdo, né? Vamos começar a ver um conteúdo que ele é um pouco diferente do que a gente estava vendo. Nós estávamos vendo conteúdo de ligações químicas, né? E os preceitos que envolvem as ligações químicas. Então, nós estávamos vendo a questão de polaridade, de ligação, né? A ligação metálica, a ligação covalente. Estávamos vendo também a questão das interações intermoleculares, né? Eu falei para vocês sobre as interações intermoleculares do tipo ligação ou ponte ou força de hidrogênio, falei das interações iônicas, falei das interações do tipo de polo induzido, né? E das interações do tipo Van der Waals. Hoje, o que nós vamos ver? Nós vamos começar a entender, a nos inteirarmos de um conteúdo diferente, de um novo conteúdo, de uma nova visão do mundo, né? Então a gente vai começar com as funções inorgânicas. Uma coisa que eu preciso que vocês entendam neste momento é que as funções inorgânicas, elas são uma parte da química, né? Então, o que nós vamos ver agora é um meio que por cima das funções inorgânicas. Nós temos dois tipos de funções. As funções que são do tipo orgânicas e as funções que são do tipo inorgânicas. Qual que é a diferença de uma para outra? Bem, vamos lá. A função orgânica, ela trabalha com compostos que são orgânicos, né? Então, compostos à base de carbono, tá? Carbono que se combina com o hidrogênio, que se combina com o oxigênio, que se combina com o enxofre. Mas a base de tudo é o carbono, tá? E existe também as funções inorgânicas. O que são as funções inorgânicas? O restante das funções uh, da química, né? Então a gente trabalha nessas funções inorgânicas com ácidos, bases, sais e óxidos, tá? Aí vocês vão me perguntar, Felipe, mas não existe função ácidos, bases, sais e óxidos na química orgânica? Existe, tá? Mas eles são características diferentes do que nós já estávamos trabalhando, tá? Aqui comigo vocês vão ver agora, né, as funções inorgânicas, os caráteres ácidos e bases de compostos inorgânicos. E depois a gente vai ver os compostos orgânicos. A, a título, então, de diferenciação, como a gente já tinha trabalhado, as substâncias podem ser agrupadas, né? Algumas substâncias podem ser agrupadas por algumas propriedades em comuns, né? Então, nós temos algumas propriedades em comuns que nós vamos trabalhar agora, né? Então, essas propriedades em comuns são chamadas de propriedades funcionais, né? É as propriedades que fazem a funcionalidade do meu caráter, né, em específico. Então, nós temos algumas propriedades em comuns, né? Essas propriedades em comuns a gente organiza e fomenta e forma as funções inorgânicas, tá? Cada um desses agrupamentos, eles têm algumas características em especial, algumas características específicas, tá? E a gente vai ver as características específicas de cada um desses grupos funcionais. Então, a gente tem as principais funções inorgânicas. Quais são as principais funções inorgânicas? Nós temos os ácidos, as bases ou os hidróxidos, os sais e os óxidos. Tá? A gente vai ver cada um deles. Para a gente entender o conceito que gira em torno de um ácido, ou uma base, ou um sal, ou um óxido, a gente tem que entender primeiro como que aconteceu esse conceito de diferenciar as coisas em ácidos, bases, sais e óxidos, né? O primeiro a fazer experimentos para determinar as propriedades elétricas da matéria foi Arrhenius, tá? Arrhenius ele fez alguns estudos para verificar a condutividade elétrica. E nesses estudos dele, ele determinou a seguinte questão. Ele utilizou... Arrhenius foi um químico sueco, ele ganhou um prêmio Nobel em 1903 a respeito dos grandes avanços, né, contribuições que ele deu para o descobrimento das soluções eletrolíticas. Tá?
E Arrhenius fez um dos seguintes experimentos de Arrhenius foi o seguinte: ele colocou em uma vasilha, num vasilhame, a água mais NaCl, né, que é cloreto de sódio ou sal de cozinha. Ele colocou em outro vasilhame água mais HCl, tá, que é um ácido clorídrico, a gente vai entender toda essa questão, né, de NaCl, de HCl. E ele colocou em outro vasilhame água mais açúcar. Então, ele colocou em 3 vasilhames diferentes essas 3 soluções. Tá? E aí ele fez um determinado sistema, um sisteminha muito simples. Né? Ele colocou uma lâmpada ligada numa bateria e os 2 fiozinhos, né? Um fiozinho positivo e outro fiozinho negativo, ele colocou dentro do vasilhame de água. E ele observou que nas 2 soluções de água e NaCl e de água e HCl ocorreu a condução elétrica, né? Ocorreu que a lâmpada brilhou, né? Que a lâmpada se iluminou. Porém, na solução de água e açúcar não aconteceu isso. A Arrhenius ficou assim, um pouco curioso, um pouco confuso para saber o porquê que isso aconteceu, tá? E aí foi nesse exato momento que ele chegou a algumas conclusões. A primeira conclusão que ele chegou foi o seguinte: ele já tinha um conhecimento de que o NaCl, ou seja, o cloreto de sódio, ele era um sólido iônico. Eles já tinham esse conhecimento. Então, o que, que aconteceu? Olha lá as interações intermoleculares que nós acabamos de estudar. Ele percebeu que o que, que acontecia? A água ela fazia um rompimento das interações intermoleculares dos íons sódio mais e Cl menos, ou seja, ele entrava, né? Ele rompia as interações entre o NaCl. Quando ele rompia essas interações entre o NaCl, ele permitia, né, a água conseguia fazer uma permissão que os elétrons, né, da corrente elétrica conseguisse passar livremente pela solução. Tá? Então, o que eles conseguiam fazer era aquilo ali, ó, né? Ele conseguia dissociar, ou seja, separar as cargas, né? Carga positiva e a carga negativa. Ou seja, ele conseguiu demonstrar, né, por um experimento muito simples, a dissociação, ou seja, a separação dos íons. Íons H+, e os íons Cl-. Eles conseguiram fazer esse processo de dissociação. Tá? E é mais ou menos isso que acontece com qualquer tipo de sal, qualquer tipo de ácido, qualquer tipo de base em água. A carga positiva e a carga negativa são separadas. E este separamento permite, por exemplo, que a gente consiga fazer esse experimentozinho aqui, muito fácil, que é o de eletrização da água, né? Verificar se se aquela solução em específico ela vai conduzir ou não corrente elétrica. Tá? Dando continuidade, então, a gente pega também agora o outro exemplo. Nós também temos o exemplo do HCl, que o HCl também fez com que a lâmpada brilhasse. E por quê? Porque o HCl também, ele, apesar de ser um líquido, né, covalente, porque a gente percebe que o hidrogênio está ligado com o cloro, e a gente já viu isso lá em ligações covalentes, apesar do cloro e do hidrogênio serem líquidos covalentes, o que, que a gente tem ali? A água faz um processo de rompimento das interações entre o hidrogênio e o cloro, e aí no momento que ele faz esse rompimento das interações do hidrogênio e o cloro, acontece a ionização, ou seja, ocorre a formação de um íon. Enquanto no NaCl ocorre a separação dos íons, no processo iônico ocorre, né, da água com HCl, ocorre a formação de um íon. O íon que é formado é o íon hidrônio, H3O+, Cl-.
Quando a gente tem duas cargas liberadas ali no sistema, a gente tem, então, uma condução elétrica facilmente ocorrida. Tá? Então, recapitulando. Enquanto no sal ocorre a dissociação iônica, você tem a separação das cargas positiva e negativa. No HCl, no exemplo do HCl, como o HCl é um líquido de ligação covalente, aqui nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter a formação de um íon. Vai ter a formação do íon H3O+, Cl-. Tá bom? E aí tem ali embaixo a equação de formação de íons. Essas equações eu vou ensinar a vocês como fazer mais na frente, mas é muito tranquilo, tá? A equação é o quê? Só um minutinho. Pausa para o café. A equação é a forma que os químicos vão representar qualquer tipo de transformação que ocorrer no meu sistema. Qualquer coisa que acontecer na natureza, um químico pode transformar esse evento em um evento equacionado, tá? Nessa equação química, a gente tem algumas coisinhas que a gente tem que prestar muito atenção para a gente não errar. Na minha equação química, eu tenho três partes, tá? Eu tenho os reagentes, eu tenho os produtos e no meio eu tenho a seta de reação. O que significa essa equação química, Felipe? Significa a seguinte questão, que os reagentes se combinaram, ou seja, que o HCl se combinou com o H2O, houve uma reação, e a partir dessa reação, houve a formação de um íon, né, de dois íons, na verdade, né, o cátion H3O+, e o ânion Cl-. A gente vai aprender a fazer esse processo de equação, é muito tranquilo, não precisam se preocupar, tá bom? Logo em seguida, então, observa esse desenho que eu coloquei para vocês. Né? E nós temos aí o HCl, bonitinho, todo esquematizado. Logo mais à frente, a gente tem um processo de separação, tá? Ou seja, o processo de ionização ou processo de formação de um íon, tá? No caso de dois íons, né? Que é o íon H+, e o ânion Cl-. Quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas vão sofrer esse processo de ionização ou de dissociação. Nem todas. A gente tem uma determinada porcentagem que a gente pode saber que vai ocorrer, né, o processo de ionização ou o processo de dissociação. O nome dessa porcentagem que a gente dá é grau de ionização, tá? Como é que eu faço para determinar o grau de ionização? O grau de ionização, a gente segue uma formuleta muito simples, que é apenas de divisão, tá? Grau de ionização é representado pela letra grega alfa. Então, grau de ionização é igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas na minha solução, tá? O que é solução? Solução é quando eu tenho a junção de dois compostos diferentes para formar uma mistura homogênea. Então, eu posso ter uma solução formada de sólido mais sólido, uma solução formada de líquido mais líquido, uma solução formada de líquido mais gás, tá? Sempre que eu tenho uma mistura heterogênea, uma mistura homogênea de apenas uma fase, eu tenho uma solução. Vamos observar, então, observa aí o mesmo desenho que a gente mostrou no slide anterior, né, do HCl em água. Então, a gente observa que ele ainda não está ionizado. Agora vai ocorrer o processo de ionização, ou seja, o processo de separação das cargas. Tá? E aí, a gente tem ali quantas moléculas foram ionizadas, né? Primeiro, a gente vai observar quantas moléculas foram colocadas em solução.
Então, vamos contar aqui, ó. Essa molécula aqui não foi ionizada, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa também não foi ionizada. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ou seja, 18 moléculas foram ionizadas. Quantas tinham em solução? Lembra que eu não contei duas? Ou seja, duas que não estavam em solução, 20. Então, 18 moléculas foram ionizadas, mas 20 moléculas não foram ionizadas, ou seja, 20 moléculas da solução. De novo, se a gente contar nesse sisteminha que eu acabei de apresentar para vocês, 18 moléculas tiveram suas ligações rompidas. Mas quantas moléculas foram colocadas no total? 20. Ou seja, duas moléculas não sofreram processo de ionização. Se eu fizer, então, essa conta, dividir 18 por 20, eu tenho ali um grau de ionização de 0,9. Se eu quiser transformar esse número em porcentagem, eu divido, né, por 100. Ou seja, quantas moléculas não foram ionizadas, quantas moléculas, né, qual que é o grau de ionização dessa solução? 90%. Tá? Então, é uma fórmula muito simples, muito tranquila para a gente poder trabalhar, para a gente saber se uma molécula ou não ela vai ser ionizada, se ela vai ser muito ionizada, vai ser pouco ionizada. Se o grau de ionização dela é grande ou se o grau de ionização dela é pequeno. Então, a gente faz essa conta para a gente saber disso. Tá? É muito tranquilo, é muito simples. Tá? Então, vamos trabalhar com um exercício. Nesse exercício, eu quero saber de vocês se a gente consegue colocar na nossa cabeça algumas questões de grau de ionização. Então, vamos trabalhar esse exercício. Ó, adicionaram-se 600 moléculas de HCl em água. Sabendo que 540 moléculas estão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Ora, vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero saber o alfa, né, em porcentagem. Quantos por cento essa molécula vai ser ionizada? Então, vamos observar o seguinte. O que nós temos aqui? Nós temos que a quantidade de moléculas inicial foi 600, a quantidade de moléculas que foi ionizada foram 540. Eu quero saber o meu alfa. Eu quero saber quanto de moléculas que foi ionizado. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Alfa é igual a NI dividido por N. Trocando aí as informações, 540 dividido por 600. Nós vamos ter, então, nós vamos encontrar, né, um valor de 0,90. Dividindo por 100, para a gente encontrar o valor de porcentagem, nós vamos encontrar um alfa igual, perdão, um alfa igual a 90%. Ou seja, 90% do ácido, né, que eu coloquei em água, foi ionizado. Né? Os outros 10% não foi, 90% foi ionizado. É um grau de ionização igual a 90%. Viu? Não é difícil. É só a gente observar o que a gente está trabalhando, tá? Vamos pegar um outro exemplo? Então, ó, adicionaram-se 500 moléculas de um certo eletrolito à água, para termos um grau de ionização igual a 0,9. Quantas moléculas foram ionizadas? Aqui a gente vai ter um processo diferente do que a gente fez anteriormente. Antes eu queria apenas o grau de ionização, eu queria apenas saber o alfa. Aqui eu quero saber o Ni. Quantas moléculas foram ionizadas? Mas o princípio é o mesmo. A gente vai utilizar a mesma equação. Observem bem. Nós vamos ter o número de moléculas inicial, que é 500. Eu tenho o meu alfa, que é 0,9, e eu quero saber o meu Ni.
Utilizando a mesma ah, fórmula que nós estávamos estudando anteriormente, a gente tem o quê? Que 0,9, né, substituindo, né, é o meu alfa, e o meu n é 500. Se eu fizer apenas uma multiplicação, porque lembra que isso aqui é uma regra de 3, ó, então se eu multiplicar o 0,9 por 500, eu vou encontrar que o meu NI é igual a 450. Ou seja, qual que é a quantidade de moléculas que foram ionizadas, né, dessa solução? 550 moléculas foram ionizadas nessa solução. Tá bom? Muito tranquilo, né? E agora a gente vai trabalhar com alguns conceitos. Eu não vou aprofundar muito, eu vou deixar para mim aprofundar na próxima aula, mas a gente vai trabalhar alguns conceitos de ácidos, né? Então, o que são os conceitos de ácidos segundo Arrhenius? Por quê, professor? Por que o conceito de ácido segundo Arrhenius? Existem outros tipos de ácido? Existem. Existem os ácidos segundo Arrhenius, existem os ácidos segundo Bronsted-Lowry, existem os ácidos segundo Lewis, tá? Então a gente vai estudar cada um desses tipos de ácidos, tá? Do mesmo jeito, se existem os ácidos, existem as bases de Arrhenius, tá? Mas isso é conteúdo para umas próximas aulas. Não se preocupem que eu vou dosar, tá? Nessa primeira aula, que é só mesmo para a gente conhecer as questões de ácido e as questões de base, tá? O grau de ionização. Então, o ácido segundo Arrhenius. Segundo Arrhenius, novamente, existem várias formulações dos tipos de ácido e dos tipos de base. Eu vou dar para vocês um deles, existem outros. Segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre uma ionização, produzindo como um cátion apenas o íon H+, a gente tem um ácido. Tá? O que significa? Toda vez que eu coloco alguma coisa em água, que ela liberar um cátion H+, né, eu vou ter um ácido. Então, olha os exemplos aí. HCl. Se eu colocar em água, o HCl em água, ele vai separar, né? Lembra que eu mostrei para vocês nos slides anteriores? Que o HCl vai para um lado, o cloro vai para o outro. Ou seja, eu vou ter o H+, e o Cl-. Ou seja, eu tenho um ácido, tá? Olha o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Se eu colocar ele em água, eu vou ter o quê? O H2H+, porque separa, lembra? Né? Então, eu vou tirar esses dois H+, e eu vou ter o SO4 2-. Se eu colocar o H3PO4 em água, o que vai acontecer? Eu vou ter 3H+, mais PO4 3-. Tá? Eu vou ter um cátion e um ânion. Eu vou ter duas substâncias, uma que é catiônica e outra que é aniônica. Uma que tem carga positiva e outra que tem carga negativa. O H4P2O7 em água, a mesma coisa. 4H+, mais PO7, 4-. Tá? Existem, hoje a gente sabe, né, que o H+, quando ele se liga na molécula, que o que vai acontecer não é que a água vai quebrar, né, que vai romper e vai ficar H+ de um lado, Cl- do outro. Não. A gente sabe que o que vai acontecer é que o hidrogênio ácido, ele vai se ligar na molécula de água e vai formar o H3O+. A gente chama essa molécula de íon hidrônio ou íon hidroxiônio, tá? Então, a gente sabe hoje isso. Mas até hoje a gente pode também utilizar a outra formulação, tá? De H+, e de Cl-. Ou de H+, 2H+, e SO4 2-. E assim por diante, tá? Nós temos algumas classificações de ácidos. Um ácido ele vai ser classificado em relação à quantidade de hidrogênios ionizáveis, tá? Então, a gente tem um monoácido, que ele vai ter apenas um, cada molécula vai produzir um H+, tá? Um hidrogênio ácido. Nós temos os diácidos, que são aqueles que em solução vão liberar dois hidrogênios ácidos. Nós temos os triácidos, que são aqueles que em solução vão liberar 3H+.
tá? E nós temos os tetrácidos, que, obviamente, em solução, vão liberar 4 ácidos. Só que a gente tem que ter cuidado com alguns tipos de ácidos que, em solução, eles não vão liberar 3 ácidos, né? 3H+. Por exemplo, o H3PO3 e o H2PO2. Em água, eles vão liberar apenas 2H+, o H3PO3, e o H3PO2 ele vai liberar apenas 1H+. Mas essas exceções depois eu explico melhor para vocês, tá? O ácido vai ser classificado também na presença de oxigênio. Então, na presença de oxigênio, nós temos um hidrácido, se não tiver oxigênio, e se tiver oxigênio, nós chamamos ele de oxiácido. Então, HCl, HCN, H2S, nós temos exemplos, né, de hidrácidos. Quando tem oxigênio, como por exemplo, o HNO3, que é o ácido nítrico, o H2CO3, que é o ácido carbônico, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o H3PO3, que é o ácido fosfórico, nós temos exemplos de ácidos que possuem oxigênio, ou seja, oxiácidos. Quanto ao número de elementos, tá? Então a gente pode ter ácidos que são binários, que são aqueles que possuem apenas 2 moléculas, né? Dois átomos. Ternários, que são aqueles que possuem 3 átomos, e os quaternários, que possuem 4 átomos, né? E ao grau de ionização. Então, nós temos aqueles que são fracos, moderados e fortes. O que vai ser considerado um ácido fraco, moderado ou forte? Vai ser chamado de ácido fraco todo aquele ácido que tiver o seu alfa inferior ou igual a 5%. Vai ser chamado de forte todo aquele moderado, todo aquele ácido que tiver um alfa intermediário entre 5, né, maior que 5, né, intermediário entre 5 e 50%, né? Então, maior que 5, inferior a 50%. Então, está lá em intermediário. E vai ser forte todo aquele ácido que tiver um alfa superior a 50%, tá? A gente costuma generalizar que os monoácidos, eles costumam ser mais fortes, tá? Do que os oxiácidos, por exemplo. Tá? Mas isso aí é uma generalização, existem algumas exceções que eu vou explicar para vocês logo adiante. Então, quando a gente não conhece o grau de ionização de um ácido, né, o que a gente pode fazer? Como a gente faz para classificar? Para os hidrácidos, a gente tem essa seguinte classificação, que eu falei para vocês. Ácidos que são formados a partir dos elementos do grupo 17, então Cl, Br, I, F, são chamados de fortes. Os moderados, o HF, perdão, do grupo 17, né? Então, cloro, bromo e iodo vão ser chamados de fortes. O moderado vai ser o HF, né, com o flúor, e o fraco vai ser todos os demais hidrácidos, tá? Para este cálculo, a gente deixa para eu explicar na próxima aula, tá? Então, a gente para por aqui. O que vai acontecer? Embaixo desta aula, né, vai ter um link para o formulário no Google Forms. Vocês vão clicar nesse link e vão responder 2 perguntinhas que eu coloquei lá para vocês sobre essa primeira parte, né, de grau de ionização e também sobre funções inorgânicas. Então, abaixo aqui na descrição do vídeo, aí eu sempre quis fazer isso, na descrição do vídeo tem um link do Google Forms que vocês vão acessar e vocês vão responder as perguntas, ok? Espero que vocês tenham um bom final de semana, tenham tido, né, um bom final de semana, um bom feriado, e eu aguardo vocês na próxima, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até lá.